Olá, pessoal, boa tarde. Estamos aqui hoje para falar de um assunto, né, bastante conhecido pelo pessoal da saúde, que são as normas de biossegurança, né? Eu quero, antes de começar a explanação da aula, eu quero fazer meus agradecimentos, primeiramente a Deus, né, por estar hoje aqui, nesse momento, a direção do Hemocentro, na pessoa da Jean Carla Zanélia, a coordenação técnica, a Suzana, coordenação da Hemorrede, a Silvana Krieger. Não posso também deixar de agradecer o pessoal do Telesaúde, que deu o apoio. Foi um convite, assim, muito rápido, semana passada, então tivemos que correr bastante para que esse momento hoje acontecesse. Né? O Telelab, a Duiriane, né, que fez esse convite, o Kleber, que está aqui do meu lado virtualmente me ajudando, me dando esse apoio, né, a EBSER, o FMT, Júlio Miller, Secretaria de Estado de Saúde, né, enfim, todos que, de alguma forma, participam e apoiam nós nessa caminhada aí da Web Aula, tá? Eu vou fazer uma abordagem sobre o coronavírus, modo de transmissão, tratamento, sintomas, e aí a gente vai entrar nas medidas gerais e as precauções padrão, né, para a gente, com o objetivo de diminuir, né, diminuir a disseminação desse vírus, tá? Vamos lá. Então, o Hemocentro, ele é um órgão desconcentrado da Secretaria de Estado de Saúde e no seu organograma, né, enquanto gestor, ele tem a sua missão, visão e valores. A missão é coordenar a política estadual de sangue do estado mesmo de Mato Grosso, garantindo a cobertura hemoterápica. A visão, consolidar como uma referência em hemoterapia. E os valores, né, eles estão pautados, orientados na ética, no respeito, na solidariedade, né? Coronavírus hoje é um tema, né, bastante divulgado, bastante amplo nas redes sociais, nas mídias, no nosso ambiente de trabalho, e nós vamos abordar assuntos que é de conhecimento nosso, enquanto profissional da saúde, mas que, infelizmente, a gente ainda vê que a adesão é pouca, né? Bastante pequena adesão quando se fala, né, em biossegurança, em normas, em condutas biosseguras para o trabalhador. O coronavírus, ele é um novo vírus da família do corona, né? Ele foi descoberto recentemente, por isso a doença ficou denominada como Covid-19, porque ele foi descoberto final de 2019, começou com casos registrados na China, e ele tem um período de incubação de 2 a 14 dias. A transmissão do coronavírus, ela acontece de pessoa doente para outra ou por contato próximo por meio de o aperto de mão, o toque, o aperto de mão, o abraço, ele é a principal forma de contágio. O contágio também pode acontecer por gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, né, objetos ou superfícies. E aí a gente precisa fazer um parêntese quando a gente fala de objetos de superfície, né, o nosso posto de trabalho, celulares, mesas, maçaneta, teclados, computadores, mouse, a gente precisa ter o cuidado com essas superfícies. E falando ainda com relação à sobrevida do coronavírus em superfície, a gente tem estudos, né, que demonstram que o coronavírus ele tem uma vida média, né, de aproximadamente de horas até 9 dias. E aí vai depender da sua
da sua superfície, a temperatura onde essa superfície está, né, a umidade, e isso aí vai interferir, né, quanto tempo esse vírus vai sobreviver. Né? Em média, 72 horas, 3 dias, e esse vírus sobrevive com essa média mais em aço inoxidável e plástico, tá? São estudos feitos na Califórnia, em Los Angeles, está divulgado na internet, quem quiser, né, ter acesso mais informações sobre esse estudo, é só entrar na internet, nessa fonte, que você vai verificar quais são, né, as superfícies que o vírus ele pode ficar com uma sobrevida maior. Os sintomas mais comuns, febre, né, e aí a gente tem que alertar aqui que a febre, ela é considerada pela literatura, febre, temperaturas acima de 37,8 graus Celsius. E temos que considerar também que a febre, ela deve, mesmo ela sendo relatada pelo paciente e não for medida, mensurada, a gente deve considerar como febre. Tosse ou dificuldade para respirar, entre outros sintomas gripais. Então, esses são os principais sintomas, né, do coronavírus. E aí existe bastante alerta da gente ter o cuidado de, né, não só um sintoma, já procurar uma unidade hospitalar. Né, a gente ficar acompanhando em casa esses sintomas. O tratamento. Com relação ao tratamento, né, não existe ainda nenhuma literatura que relata que existe o tratamento do coronavírus. Nenhuma terapia alternativa também, tá? Para evitar o contágio ou tratar a doença. O médico, né, o serviço de saúde, ele vai tratar, ele vai intensificar os cuidados com relação ao sintoma que o paciente está sentindo. E isso vai diminuir, vai evitar agravar a doença e reduzir o desconforto. Então, se ele está com febre, antitérmico, né? Se ele está com tosse, o médico vai tratar a tosse, vai orientar a ingestão de mais líquido. E aí, dependendo dos sintomas que ele está se referindo, que vai ser a conduta. Existe já 4 terapias que estão sendo testadas a nível de pesquisa, né? Também isso está divulgado nas redes sociais, na internet. As terapias são esses 4 medicamentos. O Remdesivir, que é um tratamento, é um medicamento que foi utilizado para o Ebola, né? Foi feitos os testes, a avaliação, ele não surtiu muito efeito para o coronavírus. A cloroquina e a hidroxicloroquina, que é um medicamento utilizado para a malária, né? E ele está sendo muito utilizado também para tratar o coronavírus, mas ele não ainda está realmente definido como uma medicação para o tratamento, está em fase experimental, e nesse período de divulgação do cloroquina, né, houve-se muita busca em farmácia desse medicamento, né, até por automedicação. E aí, a partir dessa busca, né, desenfreada da população, a vigilância, a Anvisa, né, restringiu o uso desse medicamento para a população. Ritonavir e Lopinavir, que são retrovirais, né, para o HIV. Também não existe ainda nenhum estudo, né, comprovado que esse medicamento trata o coronavírus, mas estão buscando, né, a confirmação. A associação do retrovirais e o interferon beta também é uma outra alternativa da terapia com a medicação, que também está em fase experimental. Então, é importante a gente ter o conhecimento que existem esses medicamentos, né, que os cientistas, os estudiosos estão buscando, né, para definir realmente esse tratamento para o coronavírus. E, além desses medicamentos, a gente tem
ainda em experimento as vacinas, né? Elas estão em pesquisas em andamento, a China, os Estados Unidos, Israel, a Alemanha e o Brasil. Israel tem uma divulgação que, em média, 90 dias, ele está liberando a vacina. Os Estados Unidos e a China, né, estão aí numa competição com relação à pesquisa da vacina e tem uma previsão para 1 ano. E o Brasil está também, né, se debruçando, os cientistas, os estudiosos estão se debruçando, né, para conseguir esse tratamento pela vacina, tá? Uma outra forma, né, que está amplamente sendo divulgado é o uso do plasma. O Ministério da Saúde ele tem monitorado as pesquisas que avaliam essa eficácia do plasma convalescente, ainda não tem resultados conclusivos. O plasma convalescente ele pode, eles estão buscando isso porque eles acreditam que ele é potencialmente, né, rico, né, em anticorpos, e eles estão fazendo esses contextos de ensaio clínico para posteriormente ser aprovado, fortalecer os dados, atestar a eficiência, resguardar os pacientes e doadores de tratamentos experimentais. Então, o plasma ainda está em fase também de pesquisa. O MT Hemocentro já existe, né, um projeto para o uso do plasma convalescente, que vai ser, inclusive, o próximo tema da web aula, que o Dr. Vone Tato de Oliveira vai estar, né, no dia 29, no período da manhã, vai estar falando sobre o uso do plasma convalescente, tá? E esse uso do plasma convalescente, nessa tentativa de fazer essa pesquisa aqui, né, em Cuiabá, pelo MT Hemocentro. A gente sabe que toda pesquisa requer, né, verba, recurso, e a direção também, juntamente, está fazendo essa tentativa, essa busca, né, de financiamento, de recurso, para que esse projeto realmente ele se concretize, que ele vá para o CONEP, para aprovação, juntamente com o Ministério da Saúde. Então, chegando ao nosso, né, título do nosso tema, né, da nossa web aula, como prevenir nesse momento de pandemia, né, nessa crise que a gente tem vivenciado há mais de um mês. E para prevenção, seria muito bom se todos pudessem ficar em casa, né? A recomendação primordial fique em casa. Isolamento social, né? Isolamento social, o nome já diz, é ficar em casa, não tem reunião, não tem festa, não tem eventos, não tem passeio em shopping, praças, mas tem uma parte da população que não pode ficar em casa, né? Que somos nós da saúde, o pessoal da segurança. Então, essas pessoas, como não pode ficar em casa, né, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter normas, seguir normas que vão nos precaver. Então, a partir dessa precaução, né, que nós vamos estar adiante das nossas atividades diárias. Então, Rose, como que eu vou prevenir o coronavírus lá na minha unidade? Não existe uma receita, né, pronta. Existe a literatura, as normas de biossegurança, e aí cada unidade vai estabelecer, dentro da sua realidade, né, as medidas de precaução estabelecidas junto com a direção, junto com a diretoria, né, de cada unidade, de cada hospital, as comissões de biossegurança, CIPA, saúde do trabalhador, né, a comissão interna de resíduo, através das notas técnicas, dos decretos, eles vai subsidiar para que haja essa definição das precauções dentro da sua unidade, né, de saúde, dentro da sua unidade de trabalho, tá? E aí essas precauções, elas precisam, hoje, estar atualizada,
né, conforme essa exposição que a gente está tendo do coronavírus. Então, o objetivo de toda essa precaução é o quê? É minimizar qualquer exposição de qualquer patógeno, incluindo o SARS-CoV-2, que é o coronavírus. Então, seguindo essa linha de como prevenir, o primeiro passo é a gente ficar atento, né? Atento a todos os detalhes, atento a todas as atividades que a gente desenvolve, ter mais cuidado na, com relação à atividade que o profissional está desenvolvendo. Então, a atenção, nesse momento, né, passa a ser muito importante. E aí, pensando, né, de como prevenir, existem as medidas gerais. Então, as medidas gerais não só para o pessoal da saúde, para os profissionais da saúde, mas para toda a população. Né? Como medida geral, realizar higiene pessoal, adotar medidas de etiqueta respiratória, né, amplamente divulgada pelo Ministério da Saúde, cobrir a boca e o nariz com lenço de papel quando tossir ou espirrar, descartar imediatamente após o uso e higienizar as mãos. Caso não tiver lenço descartável disponível, você vai tossir ou espirrar utilizando, né, o cotovelo flexionado, jamais em suas mãos. E aí, a gente tem que ter o cuidado nesse momento também de não tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Porque lá no começo, quando a gente falou do modo de transmissão, a maior forma de transmissão é o aperto de mão. Por quê? Tudo que está na mão vai para outras regiões do corpo, né? A gente tem muito hábito, né, de colocar a mão no olho, coçar o olho, colocar a mão no nariz, na boca. Então, isso deve ser evitado mesmo. Higienizar as mãos sempre que possível com água e sabão. Essa higienização existe, né, técnica de higiene simples da mão. E o uso do álcool gel, ele não abona, ele não é o suficiente para a higienização das mãos. Né? Você usa o álcool gel em situação que você não tem um lavabo, uma pia para lavagem das mãos. Né? A regra principal é a higienização das mãos. Outra medida, outra recomendação é manter a distância de 1 a 2 metros das pessoas. Não abraçar, beijar e nem apertos de mãos. E esse 1 a 2 metros, por questão de, né, bom senso, segurança, quanto mais distância a gente tiver da outra pessoa, é melhor para a nossa segurança. Evitar aglomerações, reuniões, viagens, eventos, tem já definido, né, os eventos, um estado define acima de 100 pessoas, outros acima de 200. Então, o importante é a gente evitar qualquer tipo de aglomeração. Inclusive, né, a nossa caminhada matinal, quem tem costume de fazer caminhada matinal também, é bom evitar. E aí a gente chega, depois dessas medidas gerais, a gente chega realmente na precaução padrão, né? E essa precaução padrão, ela deve estar definida, ela deve estar descrita no Manual de Biossegurança da sua instituição, né? Novamente, é de conhecimento do profissional de saúde, o uso dos EPIs. E aí é o uso correto. Eu tenho que saber utilizar corretamente o meu EPI, o meu equipamento de proteção individual. A sigla já diz. Ele é individual, ele é único, ele é seu. Os principais EPIs são o jaleco ou avental, o óculos de proteção ou a máscara facial de proteção, luva de procedimento, luva de látex, as máscaras descartáveis e as
com filtro. Essa luva de látex, ela é mais utilizada para o pessoal da limpeza. Então, a gente também tem que ter o cuidado, a atenção redobrada com a nossa equipe de limpeza da nossa unidade, né? Esse é um equipamento utilizado pelo pessoal da limpeza. Mais EPIs, né? A touca, o gorro, o sapato fechado. O pessoal da limpeza principalmente usa bota, né, de cano longo. E para aquelas atividades que não é muito específica do serviço de saúde, mas aquelas atividades que requerem o protetor auditivo, também é um equipamento de proteção individual, né? No nosso serviço, o setor que necessita do uso do protetor auditivo, né, é a TI, onde fica o servidor, por questão de ruídos, né, eles precisam do uso do protetor auditivo. Isso é um registro fotográfico que nós fizemos, né, numa ação educativa e numa entrega de jalecos dos profissionais, né, do MT Hemocentro. Então, esse registro fotográfico, né, é o modelo, né, é o exemplo de um profissional de saúde estar paramentado, né, as atividades laborais voltada para manipulação, né, de material biológico, resíduos, produtos químicos. Então, nós precisamos estar paramentados dessa forma, né? Unidades que têm jaleco, unidades que têm uniforme, vai utilizar o uniforme. Unidades que não têm uniforme, a gente precisa estar com vestimenta, né? Calça comprida, sapato fechado, jaleco, luvas, máscara, óculos de proteção e a touca ou gorro. O pessoal da limpeza, eles têm uniforme, geralmente o pessoal da limpeza é uma empresa terceirizada, contratada, então eles já têm o uniforme da empresa, então o pessoal está uniformizado, bota de borracha, luva de látex, máscara, óculos de proteção, gorro, pessoal que faz o recolhimento do resíduo do abrigo interno da unidade para um abrigo externo, precisa estar com uma luva de cano longo, tá? Por uma proteção maior para esse trabalhador da limpeza. Seguindo ainda, né, com relação às precauções padrão, e eu sempre coloco aqui nos slides que tem que seguir o que está no manual aprovado pelo seu serviço. Lavagem das mãos. A lavagem das mãos, ela deve ser realizada, né, com água e sabão. O Ministério da Saúde tem disponibilizado, né, nos sites esse cartaz orientando como deve ser a lavagem simples das mãos, né? O Hemocentro, como uma ação educativa da Comissão de Biossegurança, fez a divulgação, né, desse cartaz e fez a fixação desse cartaz, né, em locais estratégicos do serviço, em bancadas técnicas, nos banheiros, né, tanto do trabalhador como os banheiros dos usuários. A gente disponibilizou do lado da pia esse cartaz de higienização das mãos. Então, existe, né, uma técnica, mesmo que seja a lavagem das mãos simples, existe uma técnica de como lavar as mãos. E quando que eu lavo as minhas mãos, né? Eu preciso lavar as minhas mãos sempre. Desculpa, gente, é o ventilador aqui. Eu preciso lavar as minhas mãos sempre. Ao iniciar o turno de trabalho, antes e após a remoção das luvas,
após o contato com qualquer paciente, né, e no nosso caso do Hemocentro, a gente tem o usuário, que é o doador, após o contato com sangue ou secreções, material biológico e químico, ao final das atividades profissionais, antes de deixar seu posto de trabalho, antes de beber e comer e ao ir ao banheiro. Então, praticamente todas as atividades que a gente faz, toda situação que a gente está, é necessário fazer a lavagem das mãos. O jaleco, né? O uso do jaleco ou avental. Esse EPI, ele deve ser usado, como todos os outros EPIs, eles devem ser usados corretamente, tá? O jaleco, ele para o profissional da área da saúde, ele deve ser de manga longa e o comprimento deve estar abaixo do joelho. Ele deve ser utilizado só para a finalidade que se destina. Portanto, eu não posso, né, ficar transitando em áreas não técnicas com jaleco. Eu não posso sair com jaleco em corredores que não estão vinculados à área técnica. Eu não posso sair com jaleco para ir lá na Copa tomar um cafezinho, tá? Porque o jaleco, ele é um equipamento, né, um equipamento de proteção individual e precisa ser utilizado corretamente. Outro cuidado que eu preciso ter, né, é com relação à guarda e conservação desse jaleco, né? Isso é responsabilidade do empregado, do trabalhador, do profissional. Eu tenho que me responsabilizar por essa guarda, pela conservação, pela lavagem desse EPI. Tá? A recomendação é que o ideal seria usar um por dia, né? Mas como a gente tem conhecimento que nem todos têm a quantidade disponível para utilização, então que tenha o cuidado em guardar esse jaleco, deixar ele bem conservadinho, bem guardado, e quando for levar para casa, que esse jaleco também ele seja levado de uma forma segura, né? Terminei meu expediente de trabalho, vou levar o meu jaleco para lavar, coloco ele num saco plástico, né? Dobro ele, e chegando em casa, né? Eu vou fazer o procedimento de lavagem, de preferência, né? Não misturar com as roupas de uso diário da família, tá? Então a gente tem que ter o cuidado com esse jaleco. Luva, né? Outro EPI, amplamente utilizado pela equipe, pelos profissionais de saúde, né? Essa luva também, ela deve ser utilizada de forma correta, tá? Ela deve ser usada e deve estar definida no Manual de Biossegurança, né? Quando que ela deve ser utilizada, né? E as literaturas, né? Os manuais dos serviços que já existem, define que ela deve ser utilizada, né, em todos os procedimentos com exposição a sangue, hemoderivados, secreções ou membranas mucosas, na manipulação de substância química com alto teor de evaporação. E aí a gente tem que lembrar que, né, mesmo sendo um equipamento de proteção individual, né, é uma luva de procedimento e ela tem microporos, né, então há risco, né, de contaminação. Se a gente usa inadequadamente, esse risco aumenta mais ainda. A gente calça imediatamente antes do contato com o paciente, doador, retira-as logo após o uso e não esquecer de higienizar as mãos em seguida, tá? Então, voltando lá no slide da lavagem das mãos, né, eu lavo as mãos antes do uso da luva e após o uso da luva. Trouxe, né, essa figura
de orientação de como calçar e remover a luva, né? Para mim, calçar a luva, eu lavei as minhas mãos, retirei, né, retirei joias, qualquer outro artefato que tenha nas mãos, pulseiras, eu retiro, lavo as minhas mãos e calço a minha luva, né, cuidadosamente, ajustando no pulso, né, de forma, né, bem suave. Eu não posso puxar muito essa luva, porque dependendo da aquisição da luva, né, do material dessa luva, ela pode rasgar. Então, eu tenho que ter o cuidado, né, de calçar ela, ajustando até o pulso. Calcei a minha luva, realizei o meu procedimento técnico, seja ele qual for. Eu terminei o meu procedimento, eu vou retirar minha luva. Então, para a retirada da luva, também existe uma técnica, né? Não é de qualquer forma que eu retiro uma luva, né? Então, existe a técnica da retirada da luva, você retira a luva, né, pelo punho, né, por dentro da luva, né, na face interna que está em contato com a pele, eu retiro a luva, vou puxando essa luva, e o ideal é eu retirar de uma mão e com a outra mão eu retiro a outra luva e junto, né, as duas luvas num só. Facilita, eu fico com volume reduzido de resíduo, né? E além de ocorrer um risco menor de me contaminar, eu também vou levar esse risco menor para quem depois vai fazer a coleta desse resíduo, tá? Você vai descartar conforme está definido pelo plano de gerenciamento do seu serviço, né? A resolução permite que a luva seja descartada em saco preto, resíduo comum, né? Mas quem vai definir isso é a comissão de resíduo da sua instituição e deve estar descrito no seu plano de gerenciamento de resíduos. Outro EPI, né, como precaução padrão de biossegurança, é o uso do óculos. A gente tem conhecimento que, né, a maior parte dos profissionais tem resistência no uso desse óculos, principalmente profissionais que já fazem uso de óculos de correção, lentes corretivas, né? Qual que é o objetivo do uso do óculos? Proteger contra contato com sangue, secreções potencialmente contaminadas, produtos químicos, salpico, borrifos, gotas, impactos na mucosa de olhos, boca, nariz e superfícies corporais. Então, o óculos, ele deve ser, né, eu trouxe esse modelo de óculos, ele tem que proteger toda a lateral da face, né, do rosto. E esse outro modelo que eu trouxe aqui nessa figura é um modelo de óculos com lente corretiva, tá? Se você pesquisar na internet, já existe, né, comercialização desse óculos para lentes corretiva, né? A armação já existe no mercado, só fazer pesquisa, quem tiver interesse, né, pode colocar isso até como programação anual de trabalho para aquisição de equipamentos de proteção, tá? Agora, com relação ao uso da máscara, né, que é um ou outro equipamento de proteção individual. A gente teve aí, né, um período bastante turbulento, várias condutas, várias orientações, ora era uma situação, ora era outra. E aí, Rose, o que que a gente faz? Né? A gente tem que utilizar o bom senso. Nem mesmo, né, a OMS e o Ministério da Saúde têm isso bem claro, né, bem definido. Então, nós precisamos ter bom senso. Quanto mais proteção a gente tiver, melhor. O uso da máscara, a princípio, ela deveria ser utilizada, né, apenas para os casos suspeito ou confirmado de coronavírus,
né? Profissionais da saúde que estão na linha de frente com esses pacientes, e aí, passado um tempo, isso foi mudando. Foi mudando porque acabou ficando muito crescente, né, os casos de coronavírus, a dificuldade de aquisição dessas máscaras, e aí o Ministério teve que voltar atrás, né? Aí com tudo isso que aconteceu, o Ministério lançou a recomendação da máscara de tecido. Então, para que que eu uso a máscara? A máscara é uma barreira de proteção para a propagação da doença. Então, eu utilizo para me proteger e utilizo também para proteger o outro. Pela Anvisa, né, e pelas literaturas, a máscara ela pode ser de tecido, fibra sintética descartável, filtro para gases e pó. Isso vai depender da necessidade. Né? Essa máscara de filtro, ela é muito usada no serviço da hemoterapia para o pessoal que faz o recolhimento dos resíduos dos serviços de saúde. Tá? Então, as recomendações do Ministério da Saúde em relação ao uso de máscara cirúrgica e N95 permanecem apenas para pessoas com sintomas, doentes ou que tenham a confirmação da Covid-19. Seus familiares responsáveis pelo cuidado, profissionais de saúde e outros profissionais da linha de frente em contato próximo e prolongado com possíveis fontes de contato. Então, as máscaras cirúrgicas descartáveis e as máscaras N95, né, elas devem ser utilizadas por esse grupo, né, descrito aqui, que é recomendação do Ministério da Saúde, tá? E aí veio esse alerta do Ministério da Saúde. O uso de máscara de pano não substitui as medidas de prevenção, como distanciamento social, etiqueta respiratória, higienização das mãos. É tempo de solidariedade, é muito importante esse alerta, né, que o Ministério fez. Se você tem máscara cirúrgica N95 ou PFF2, entregue-as em um hospital. Elas são utilizadas por profissionais de saúde. Você pode fazer sua própria máscara de pano em casa. Então, foram dois alertas que o Ministério lançou, isso aí está amplamente divulgado na rede social, com relação ao uso da máscara de tecido e com relação à solidariedade de quem tem máscaras, né, cirúrgicas N95, que sejam doadas para alguma unidade hospitalar para ser utilizada pelo profissional de saúde. E aí a gente vai falar um pouquinho da máscara de tecido, né? A máscara de tecido, a especificação de máscara caseira, então existe pela recomendação do Ministério da Saúde, né? Como deve ser uma máscara de tecido, o que ela deve conter, né? Então ela tem que ter pelo menos 2 camadas de pano, ela tem que ser dupla face, ser individual e não deve ser compartilhada, mesmo com alguém da família. Os materiais para a confecção podem ser tecidos de algodão, tricoline, TNT ou outros. Deve ser confeccionada de forma que cubra totalmente a boca. A máscara a máscara deve estar bem ajustada no rosto, sem deixar espaços laterais. Deve ser higienizada corretamente. A lavagem deve ser realizada pelo próprio indivíduo com sabão ou água sanitária, permanecendo de molho por cerca de 20 a 30 minutos, né? Tem recomendações de até 30 minutos, para manutenção do autocuidado e ser trocada quando ficar úmida. Então, eu trouxe alguns modelos de máscara, tá? Tem essa máscara com esse formato anatômico. A gente tem hoje no mercado aí, né, bastante pessoas confeccionando máscaras, tem vários modelinhos, várias estampas, uma mais linda que a outra,
Só que a gente tem que lembrar que, mesmo sendo de tecido, essa máscara, ele é um equipamento de proteção, ele não é um acessório. Essa é a máscara descartável. Eu não trouxe a N95. Então, voltando, ele não é um acessório, ele é um equipamento de proteção, né, individual, então ele deve ser tratado como tal. Não é um acessório que eu tenho que usar como eu estou usando brinco, colar, né, pulseira. Tenho que ter um cuidado também com essa máscara de tecido. E aí, pensando nesse cuidado, né, novamente voltando à questão da lavagem, né, eu preciso utilizá-la após a utilização. Eu coloco dentro de um saquinho, né, retiro corretamente, desculpa, eu vou iniciar. Né, então, eu coloco de forma correta, pegando pelas alças, né, encaixo nas orelhas, dou uma ajeitadinha, né, não tocando na frente, encaixo meu óculos, para quem usa óculos, né, após a utilização dela. Eu retiro pelas alças, nunca tocando na frente da máscara, né, coloco ela dentro de um saquinho e levo para lavagem lá na minha casa. E aí a lavagem, né, deve seguir a orientação de ser lavada com água e sabão ou hipoclorito. Se eu for utilizar o hipoclorito, eu tenho que ter as recomendações, né, de diluição, então também atentar para essas diluições. Quem estiver usando essas máscaras de tecido com estampas variadas, eu tenho que ter o cuidado, porque o hipoclorito, né, vai manchar. E aí eu tenho que deixar de molho por 20 a 30 minutos. Enxaguar bem em água corrente, deixar secar e após passar essa máscara com ferro quente, tá? Essa máscara de tecido, ela tem contraindicação. Ela não deve ser utilizada por profissionais da saúde durante a sua atuação, né? Então, essa máscara de tecido, eu que sou uma profissional de saúde, eu devo utilizá-la quando for ao posto de gasolina, supermercado, né? Meu trajeto de casa ao trabalho, mas para minha atuação enquanto profissional de saúde, eu tenho que utilizar a minha máscara descartável cirúrgica. Tá? Não deve ser utilizada por pacientes contaminados ou suspeitos, né, que tenham sintomas da doença, pessoas que cuidam de pacientes contaminados. Um item aqui muito importante, né? Crianças menores de 2 anos, elas não devem usar máscara de tecido. Pessoas com problemas respiratórios ou inconscientes, incapacitadas ou incapazes de remover a máscara sem assistência, e demais pessoas contraindicadas pelo profissional de saúde. Né? Se o profissional de saúde observa que a pessoa não tem condições de usar, condições de utilizar a máscara de tecido, né? Ele contraindica a utilização dessa máscara. Tem algumas recomendações, né, com relação ao uso da máscara de tecido, como ela pode, né, ela vai ser aproveitada, ela não vai ser descartada, igual a máscara cirúrgica, e aí ela requer aqueles cuidados que eu já falei de lavagem, e isso aí tem um tempo, né, 30 minutos de molho, enxaguar, até secar, passar. Nós não temos todo esse tempo, né, disponível para fazer isso, então há necessidade de a gente ter uma quantidade, né, mais pertinente para a utilização desse tipo de máscara. E a recomendação pelo Ministério da Saúde é em torno de 5 máscaras, tá? Então, eu tenho que ter, no mínimo, 5 máscaras de tecido. Assegurar que essa máscara está em condições de uso, limpa e sem ruptura, né, não está rasgada. Fazer a adequada higienização das mãos e sabonete, ou com preparação alcoólica 70%, durante a utilização para a colocação da máscara, tá? Então, cobrir toda a superfície
da máscara, né, no rosto. Tomar cuidado para não tocar na máscara. Se tocar a máscara, deve executar imediatamente a higienização das mãos. Cobrir totalmente a boca, sem deixar espaço na lateral. Então, eu trouxe esse registro, né, de busca na internet mesmo, como deve ficar acomodada, né, colocada essa máscara. Ela tem que cobrir, né, todo o nariz, a boca, o queixo, ela tem que estar ajustada na lateral do rosto, né? Ela tem que ter um conforto, né, nas orelhas. A gente está tendo algumas máscaras que acabam a orelha ficando muito, né, dolorida, ela pressiona muito a orelha, então eu tenho que ter uma máscara que me traz conforto, né? Eu não posso utilizar um equipamento de proteção que vai me deixar sem esse conforto. E eu tenho que deixá-la, né, bem fixada no nariz. E essa fixação tem máscara que já traz, né, uma parte bem mais endurecidinha que ajuda a fixar melhor no nariz, sempre evitando o torrente da máscara. Aqui, já falei, manter o conforto e espaço para respiração, né? E a outra recomendação muito importante, não só para o uso da máscara, mas como também normas de biossegurança, que possivelmente está já definido pela instituição, né? É o que? Evitar o uso de batom, maquiagem, base, não só durante o uso da máscara, mas para atividades, né, de profissional da saúde. Isso é muito importante. Evitar o uso de adornos. Trouxe esse slide como uma forma mesmo, né, de alerta para essa questão de como prevenir, de toda essa precaução padrão instituída, principalmente nesse período, nesse momento da pandemia. O uso de máscara não reduz ou substitui a necessidade das medidas de higiene preconizadas. E um alerta aqui, a gente precisa fazer o uso consciente dessa máscara. Mesmo de máscara, mantenha uma distância de no mínimo 1 metro de outra pessoa. Não é porque eu estou de máscara, né, que eu vou estar totalmente protegida ou que a outra pessoa também está protegida. Eu preciso manter essa distância recomendada de no mínimo, né, 1 metro. A máscara deve ser usada por poucas horas, então por isso que foi liberado pelo Ministério da Saúde que essas máscaras de pano ela deve ser utilizada numa saída muito rápida, né? Supermercado, como eu já tinha falado, posto de gasolina, uma coisa bem rápida, eu utilizo a máscara de pano, de tecido. Não utilizar a máscara por longo tempo, máximo de 3 horas, não só para máscara de tecido, mas também para as máscaras descartável, né? O tempo máximo de utilização de uma máscara é de 3 a 4 horas. Ou, se ela estiver muito úmida, né, já suja, eu preciso trocar a máscara. Se for máscara de tecido, recomenda-se evitar mais que 30 lavagens. Não é porque é de tecido, né, e o tecido é bom, de boa qualidade, duradouro, que eu vou utilizar muitas vezes, né, lavando com muita frequência. A recomendação pelo Ministério, 30 lavagens, né, e sempre está avaliando as condições dessa máscara, se ela não está rasgada, se ela não está furada. Descartar a máscara de tecido ou pano ao observar a perda de elasticidade das hastes de fixação ou deformidade no tecido, que pode causar prejuízos à barreira. Como ela é uma barreira de proteção, eu preciso todos os dias, ao utilizar a máscara, né, de tecido, avaliar as condições dessa máscara. E uma atenção aqui bem redobrada, né, e importante as máscaras de TNT, elas não podem ser lavadas, elas devem ser descartáveis após o uso, tá? Isso é uma recomendação do Ministério da Saúde.
única máscara que pode ser lavada é a máscara de tecido, e a de tecido, né, em algodão, tricoline, que pode ser realizada a lavagem. Outro EPI, né, também já de nosso conhecimento, é o uso do gorro touca. O uso do gorro da touca descartável proporciona barreira efetiva para o profissional contra gotículas ou aerosóis, ou ainda queda de fio sobre a superfície de trabalho. Né? Então, o objetivo do gorro é proteger, né, os cabelos contra gotículas. Voltando ao uso do gorro da touca, né, ele tem a finalidade de proteger, ele é uma barreira, né, para o nosso cabelo, e ele também ajuda a evitar que o nosso cabelo toque em superfícies de trabalho, né, seja ela qual for a atividade que o profissional esteja desempenhando. E é importante a gente ter essa consciência de que o gorro, né, e a touca, ou a touca, ela deve ser também utilizada adequadamente, corretamente. Ela precisa cobrir todo o cabelo, né? Então, eu tenho que, cabelos muito longos, eu tenho que acomodar todo o cabelo dentro da touca. Eu não posso deixar cabelo, né, para fora, sobrando, não posso deixar franjinha na frente, fio de cabelo solto na frente. Eu tenho que proteger com a touca todo o meu cabelo. Como também como precaução, né, padrão, é o descarte de material. É também uma forma de nos proteger, de evitar que aconteça qualquer contaminação, né, com o trabalhador. Então, o descarte de material, ele deve ser realizado conforme orientações de descrição, como eu já tinha falado, do plano de gerenciamento de resíduos do seu serviço. A gente tem especificamente três situações, né, principais, que são resíduos pérfuro-cortantes, resíduos infectantes e resíduo comum. O resíduo pérfuro-cortante, ele deve ser descartado, né, em recipiente apropriado, essa caixa apropriada para descarte de material pérfuro-cortante, que existe várias marcas. Essa caixa, ela deve ser montada de forma correta, tem orientações na própria caixa de como fazer a montagem dessa caixa, e uma situação muito importante aqui no descarte do material pérfuro-cortante é a utilização da capacidade adequada dessa caixa. A caixa de material para descarte de material pérfuro-cortante, ela já vem com tracejado, né, limitando, delimitando aonde deve ser, até onde deve ser descartada o material pérfuro-cortante, que seringas e agulhas que não podem ser desconectadas ou reencapadas, né, e outros tipos de materiais pérfuro-cortante, lanceta, né, ponteiras de pipeta e outros materiais que já estão definidos no seu plano de gerenciamento. O lixo, o resíduo infectante, deve ser classificado quais são os resíduos infectantes do seu serviço, e o descarte é realizado em lixeira, com tampa, com pedal, identificada como resíduo infectante, saco branco leitoso. Isso está dentro das normas regulamentadoras da resolução para descarte de resíduos dos serviços de saúde. O resíduo comum, ele é descartado em saco preto, e também dentro, né, de uma lixeira com tampa, mesmo sendo resíduo comum, deve ser descartado em lixeira com pedal e com tampa. E essa lixeira, né, esse recipiente destinado para o resíduo infectante comum, ele deve ser identificado como tal, né, que tipo de resíduo que vai ser descartado nessa lixeira. Outro ponto muito importante aqui é com relação à qualidade do saco. Eu tenho que ter, o infectante já existe, né, uma normatização, como que deve ser esse saco branco leitoso,
com o símbolo de infectante, mas eu tenho que estar muito atenta com relação à qualidade desse saco. A mesma coisa para o saco preto, mesmo sendo um resíduo comum, né, que não tem muita importância de contaminação, se corretamente segregado e descartado, não tem muito risco, né, para os trabalhadores e para a população, um resíduo comum, mas também precisa, né, ser um saco de uma qualidade também boa, tá? Esses aspectos, eles devem, novamente, estar descritos no seu plano de gerenciamento e estipulado quais são os tipos de resíduos que vão ser realizados o descarte nessas lixeiras. Né? Mais um ponto importante aqui a ser destacado com relação, né, aos resíduos infectantes e comum é a capacidade também, né, desse descarte. Justamente o saco para descarte, ele deve ser maior que a lixeira, justamente para mim ter a capacidade, né, do descarte desse resíduo, não ultrapassar, não encher muito a lixeira e não dificultar na hora da coleta interna desse resíduo. Quem realiza a coleta interna, o pessoal tem que ter essa segurança na hora de fechar o saco, dar os 2 nós, e para isso, né, precisa ter atingido a capacidade que é 2/3 do saco, tá? Outros cuidados importantes que eu trouxe nesses slides, que ajuda, né, a prevenir não só nessa situação da pandemia do coronavírus, mas também para qualquer outro patógeno, né? Realizar limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies com álcool 70% ou hipoclorito de sódio, né, conforme está definido dentro do seu procedimento operacional. Cada unidade, cada processo de trabalho tem que ter estabelecido, né, o procedimento operacional, o antigo POP. Nesse PO vai estar descrito, né, como deve ser realizada essa desinfecção, quais os produtos e a técnica correta para realizar a desinfecção, né, seja ela de ambiente ou de superfície. Outro cuidado importante que a gente deve tomar dentro da nossa unidade é a circulação de pessoas, né? Principalmente pessoas não autorizadas, né? Elas não devem estar circulando nas dependências do serviço, principalmente nas áreas técnicas, tá? Nas áreas de maiores risco. E aí, pensando de uma maneira mais ampla, né, com relação à unidade hospitalar, praticamente todas as áreas de unidade hospitalar, né, é área de risco. Evitar aglomerações em salas, consultórios, recepção, copa, refeitórios, etc. Não só como uma medida geral que foi colocada lá no início, né, da apresentação da aula, mas aqui, como um cuidado importante, a gente está evitando essas aglomerações, né? Em salas, eu não posso estar dentro de uma sala, né, de um consultório, mais de 3, 4 pessoas se aglomerando, que esse risco a gente vai estar exposto mais ainda, tá? Manter um ambiente ventilado, de preferência com portas e janelas abertas, aonde eu tiver condições de manter portas e janelas abertas, isso é muito importante. Não compartilhar objetos pessoais, né? Outro cuidado, copo, talheres ou qualquer outro objeto pessoal, ele não deve ser compartilhado. Então, a gente tem que ter o cuidado na hora da paradinha para nossa refeição, né? De não estar compartilhando esses objetos pessoais. Novamente, né? O cuidado, o destaque aí para o uso de adornos, relógios, pulseira, correntes, anéis, não só como um cuidado importante para essa prevenção, mas como uma norma de biossegurança. Manter o ar-condicionado adequadamente limpo, inclusive os filtros, para garantir a qualidade do ar e superfície.
Ao retornar para casa, a gente tem que ter o cuidado de higiene e convivência com nossos familiares, principalmente se a gente tem, né, dentro do ambiente familiar, pessoas consideradas grupo de risco, né, nossos idosos. Então, isso é muito importante. Ao eu sair do meu trabalho, principalmente se eu estou num trabalho, né, com risco maior, unidade hospitalar, né, com assistência direta com pacientes, né, com a Covid, eu tenho que chegar em casa e ter esses cuidados de higiene e de convivência, né, com os meus familiares. Outro cuidado importante aqui, principalmente nesse período que nós estamos vivendo da pandemia, né, muito fake news, então eu tenho que ter o cuidado de divulgar, se necessário, claro, informações e orientações do Ministério da Saúde, tá? Vamos estar bastante atento quando receber qualquer informativo, qualquer informação que venha, a gente investigar, né, avaliar a fonte, né, para poder estar compartilhando isso. E o último item que eu trouxe como cuidado importante, nós não podemos deixar, né, de pensar na nossa saúde mental. Essa pandemia trouxe muito medo, né, deixou a gente apavorada, deixou a gente, esse confinamento, esse isolamento social, essa quarentena, tem um grupo bastante grande de trabalhadores da saúde que estão em quarentena, que estão dentro dos grupos de risco, e aí fica a nossa questão com relação à saúde mental, né? Então, a gente precisa manter a nossa saúde mental, a gente tem que tentar buscar atividades relaxantes, fazer uma leitura, assistir um bom filme, né? Evitar notícias que não sejam positivas e ter a esperança que tudo isso vai passar, né? É, as coisas não acontecem por acaso. Eu sempre coloco que precisou, né, vir um vírus desse, com esse pavor todo, para a gente refletir um pouco, pensar e ter a consciência, né, de que a gente precisa aderir mesmo às normas de biossegurança, né? São normas que a gente já conhece e que, infelizmente, a gente tem muita resistência. Isso já é do ser humano mesmo, ter resistência a mudanças, ter resistência às coisas que chegam até a fazer bem para nós, e a gente acaba tendo essa resistência. Então, a gente tem que pensar que esse período vai passar, mas vai passar esse período do coronavírus, mas pode já tá vindo outras doenças aí, ou já tem outras doenças que a gente ainda nem conhece, né? E aí, para finalizar, já estou finalizando a exposição, só falta mais um slidezinho, né? E finalizando, tendo essas considerações finais que eu coloquei aqui, até de uma forma, né, um pouco descontraída, né? A gente vive o tempo todo apagando incêndio, correndo atrás, a gente não consegue fazer um planejamento, e aí veio esse vírus e mudou totalmente a nossa vida, né? Hoje a gente tem que planejar mais, a gente tem que pensar mais, tem que refletir mais. Então, esse momento dessa web aula, quando foi feito o convite, eu fiquei bastante feliz, né? Porque é uma oportunidade que a gente tem, mesmo sendo um assunto bastante maçante, que já está, né, sendo divulgado, mas nunca é demais. Nunca é demais a gente ter outras formas, né, de compartilhar essas orientações que a gente, mesmo sabendo, mas a gente hoje está vivendo isso de uma forma diferente. Então, para finalizar, a sua participação, né? Quem está aqui nessa sala virtual é muito importante, vai fazer a diferença, e vai fazer a diferença lá no seu ambiente de trabalho, né? Conscientizando
né, os seus colaboradores, os seus pares, né, da importância de seguir essas orientações das precauções padrão de segurança. E aí, com essa participação que está fazendo a diferença, né, eu espero que todos nós vamos aderir a essas normas, né, pensando que, aderindo à norma, ela sendo uma norma principalmente com relação aos equipamentos de proteção individual, ela é uma precaução individual, mas isso vai favorecer o coletivo, e unidos a gente vai combater não só esse vírus, mas vai combater qualquer outra peste que vier, né? Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue vencer, sim. Eu tenho essa esperança. Utilizei para a elaboração, né, dessa aula, essas referências, né, o plano de gerenciamento do Hemocentro, o manual de biossegurança do Hemocentro, a gente tem uma portaria interna de biossegurança, a gente tem as normativas do Ministério da Saúde, né, tem o site da Anvisa, onde traz as orientações necessárias, e o Ministério da Saúde tem um site lá só sobre coronavírus. Lá tem tudo sobre coronavírus, né, que pode acessar e fazer a busca das informações que se sentir necessário. E aí eu trouxe essa frase, né, para a nossa reflexão. Um mundo melhor para todos nós depende de mim, depende de você, depende de todos nós. Eu cuido da minha saúde, você cuida da sua saúde. Nós cuidamos da saúde um do outro e junto com a Secretaria de Saúde, agradeço novamente a todos que se empenharam para que esse momento, né, fosse oportuno e existisse, como está acontecendo. Eu trouxe aqui em várias línguas o obrigado, né, o obrigada, e essas várias línguas justamente é para isso, né, como é uma pandemia, atingiu o mundo inteiro, né, nós precisamos nos fortalecer, né, com o mundo inteiro para a gente continuar a nossa missão aqui, tá? Muito obrigado e espero ter contribuído, né, com essa exposição. Até mais. Beijos para todos. Muito obrigado, Rosimeire. Agora vamos ver se eles vão colocar alguma pergunta para a gente poder responder. Sim. Eles podem enviar as perguntas pelo chat. Oi? Meu áudio está aberto? Está aberto o seu áudio. Pessoal, eu estou aqui na... Posso falar, né? Pode. Pessoal, estou aqui avaliando aqui na lateral do chat. Quem tiver alguma pergunta pode estar encaminhando, tá? Aqui tem eu entendo como um comentário da Maria Cristina, importantes orientações, cada um fazendo a sua parte, a população é que precisa estar mais consciente do uso da máscara, tá? E é importante essa colocação que você fez, Maria Cristina, porque eu acredito que essa explanação que foi realizada aqui, ela vai estar sendo, ou já está divulgada, para acesso para quem quiser utilizar como uma fonte, tá bom? A Alessandra também fez aqui um comentário, né, que gostou da apresentação e se há possibilidade de disponibilizar essa apresentação. Sim, Ana, Alessandra, com certeza, tá? Eu tenho, inclusive, o e-mail, não sei se é da segurança do paciente, da SES, mas eu tenho o e-mail da Gerência de Saúde e Segurança, né, com a Liris, com a Márcia, eu tenho esse e-mail, eu posso também estar disponibilizando, sem problema. Ah, sim, ela está colocando aqui que são setores diferentes. Olha só, pessoal, eu não tenho e-mail institucional com o meu nome. O meu e-mail, ele é privado, mas eu utilizo também, profissionalmente, pode encaminhar qualquer dúvida que tiver pelo e-mail. Tá? Todos os dias eu estou com ele acessível.
Se quiser, ele está aqui já no chat, qual que é o meu e-mail. A Leila está perguntando. Você diz em realizar a limpeza e desinfecção de ambientes e superfícies com álcool 70% ou hipoclorito de sódio. A dúvida é, álcool só superfície? Então, isso precisa estar definido no seu protocolo de limpeza, né, e desinfecção, limpeza de ambiente. É um protocolo, é um PO, é um procedimento operacional de limpeza e higienização do ambiente, né, da unidade como um todo. E superfícies bancadas são superfícies e bancadas mais técnicas, que precisa também ter um PO só, né, retratando, falando como deve ser realizado a desinfecção dessa bancada, desse ambiente mais técnico. E aí você vai definir se vai utilizar o álcool a 70%, o hipoclorito ou os dois juntos. Isso tem que estar descrito. A gente sabe que usualmente está sendo o álcool a 70%, principalmente porque a gente ainda tem muito mobiliário de aço, e aí o hipoclorito pode estar prejudicando, né? Pode estar comprometendo o mobiliário, o equipamento em si. Então, você vai definir, quando eu digo a instituição, vai definir, né? E pelas condições também de aquisição, qual o produto vai ser utilizado para fazer a limpeza e desinfecção. Tá, Leila? O Luciano está aqui perguntando se a gente, enquanto trabalhador de saúde, a gente pode orientar o usuário à utilização de máscara. Sim, com certeza, né? Nós, enquanto profissional de saúde, nós temos essa obrigação de orientar não só o uso de máscara, mas qualquer orientação para o usuário, né, para a proteção e o cuidado com o usuário. A máscara para o usuário, né, foi definida em decreto que pode ser utilizada a máscara de tecido, ou se o serviço tiver disponível, né, máscara para doação para o usuário, sem problema. Como experiência, né, nós recebemos ontem, eu vi uma divulgação, nós recebemos ontem máscaras, né, de doação para a gente doar para o nosso usuário. Né? Nós temos dois usuários diferentes no Hemocentro, o doador e o paciente. E aí foi disponibilizado em forma de doação essas máscaras para a gente né, fazer essa doação para quem não for de máscara para o nosso serviço, tá? Então, acredito que se você tem isso disponível lá, você possa ofertar para o seu usuário, orientar que ele faça essa aquisição da máscara, né, como uma forma mesmo de proteção. Não só porque ele está indo ao seu serviço, procurando o seu sistema de saúde, né, mas para ele enquanto mesmo usuário, enquanto cidadão, enquanto a população, tá? Ok, Leila. Obrigada, eu que agradeço. Alguém mais tem alguma dúvida? Se tiver, pode colocar aí no chat. Ainda temos um tempinho. A previsão, né, da videoaula seria das 14 às 16, então nós temos ainda um tempo, tá? Obrigada, até mais. Tchau, tchau.